Olá, muito boa noite. Como você está? Tomara que bem. Cuidando de você, começando agora. O programa da TV Rio Doce para falar sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. É o nosso objetivo. Levar informações que são importantes para você tomar conhecimento sobre doenças. Muitas das vezes nós tratamos sobre doenças aqui, para você conhecer, prevenir e tudo mais, mas também para ampliar o leque de opções para você tratar, prevenir e disseminar informações importantes. Por isso que sempre nós convidamos profissionais para que tragam essas informações especializadas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema, podemos dizer que é tabu, podemos dizer que é de pouco conhecimento da sociedade como um todo, podemos dizer que às vezes tem interpretação diferente daquilo que é. Sim, podemos sim. Mas é por isso que nós estamos aqui, no Cuidando de Você, temos esse objetivo. E em contato com o Hospital Bom Samaritano e em contato com um profissional em específico que está aqui, nós decidimos trazer o tema cuidados paliativos. Quando se fala em cuidados paliativos, o que vem à sua cabeça? Vem a morte? Vem a sensação de que cuidar de pessoas que estão nos seus últimos momentos de vida? Bom, nós vamos esclarecer se é isso ou se é somente essa situação com ele, que é coordenador da Residência de Cuidados Paliativos do Hospital Bom Samaritano, Dr. Ademar Dias Figueiredo Neto, está aqui conosco novamente e aceitou esse convite e vamos falar sobre esse tema. Dr. Ademar, boa noite, obrigado por retornar ao nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade de estar sempre falando sobre saúde e levando cada vez mais conhecimento e esclarecimento para a comunidade nossa de Governador Valadares. Pois é, como eu disse, né, quando se fala em cuidados paliativos, é muito cercado de muito tabu e talvez muita desinformação. Então aqui o nosso objetivo é isso, é informar e esclarecer. Né? Então vamos lá na base, né? O que são ou o que é cuidados paliativos? É uma definição que paira na cabeça das pessoas, né? Muitas dúvidas, né? Realmente muito preconceito ainda. Tá? Cuidado paliativo, na sua concepção da palavra, nada mais é que cobrir de cuidado. Tá? E quando que a gente precisa cobrir as pessoas de cuidado? Quando elas mais estão precisando. Tá? Não que o médico habitualmente, no seu consultório, no seu dia a dia, já não cubra os seus pacientes de cuidado. Mas a especialidade de cuidado paliativo, ela se volta para pacientes que estão acometidos por doenças ou quadros clínicos impactantes na sua vida. Não só na parte física, mas na parte psicológica, na parte de integração social, na parte espiritual, né? Onde a vida dele tem uma transformação muito abrupta, né? E que pode ou não estar com o risco iminente, né, do paciente vir a morrer. Né? Fora de um contexto de naturalidade de doenças, ou seja, falecer por idade mesmo, né? Um envelhecimento natural, mas quando ele é acometido de forma não esperada e não programada, que ninguém está pronto para passar por nenhuma doença, mas por doenças mais graves, mais complexas, e entra um profissional de cuidado paliativo para dar essa cobertura ampla de cuidado que ele precisa, sempre voltado para o ganho da qualidade de vida. Esse profissional, doutor, que está em atendimento, que o senhor disse em relação a esses cuidados, ele é um profissional médico e aqui a gente vê que você é coordenador da Residência de Cuidados Paliativos do Hospital Samaritano, ou seja, há uma residência médica, então há uma especialização em cuidados paliativos. Sim, não é só o profissional médico. A equipe é uma equipe multidisciplinar, né? Vários profissionais englobam o cuidado do paciente. O paciente que está doente, o paciente que tem um quadro mais complexo, ele necessariamente não precisa somente do médico, vai precisar de assistente social, de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, vários profissionais. Todos esses profissionais podem ter capacitação e especialização em cuidado paliativo.
do ponto de vista médico, é uma especialidade médica, né? É uma área de atuação de especialidade médica formalmente registrada no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde e automaticamente no Conselho Federal de Medicina. Parece que o Bom Samaritano, no hospital existe um núcleo de cuidados paliativos de excelência e um dos poucos aqui na região ou até no estado, né? O Hospital Samaritano foi o primeiro hospital no leste de Minas a abrir uma enfermaria específica de cuidado paliativo. Nós temos uma enfermaria que atende esses pacientes. Lá nós acompanhamos o paciente de cuidado paliativo exclusivo, ou seja, aquele paciente que está só sobre os cuidados da equipe. Atendemos outras especialidades para dar pareceres, né? Aqueles pacientes que precisam de cuidado paliativo complementar. E o paciente, além do cuidado hospitalar, quando ele tem alta, né? E o paciente de cuidado paliativo, ele tem alta do hospital. Ele, inclusive, pode ter alta do próprio tratamento. Ele pode ficar bem e ter alta. E ter tido um momento na sua vida que ele passou por cuidado paliativo. Falar que o paciente está em cuidado paliativo, ser sinônimo de que o paciente está falecendo, isso não é uma máxima contínua e verdadeira. O paciente ele pode estar em cuidado paliativo realmente em uma das fases do cuidado paliativo, que é a terminalidade, né? Mas ele pode também estar em cuidado paliativo numa determinada doença, ou quando ele recebeu o diagnóstico de uma doença, por exemplo, câncer ou uma falência renal. É um impacto muito grande na vida da pessoa, né? Receber uma notícia dessa, a vida dele muda, a profissão, o trabalho muda, a limitação de deslocamento desse paciente muda, né? Um paciente, por exemplo, dialítico, não pode nem sair da cidade, né? E ele pode fazer um transplante, melhorar ou ter cura com quimioterapia e radioterapia do câncer. Pronto, teve alta de cuidado paliativo. Não precisa mais do acompanhamento da equipe. Mas pode ser mantido também em acompanhamento de cuidado paliativo no nosso ambulatório. Nós temos ambulatório também, 2 dias na semana, pelo SUS, gratuito, 100% gratuito. Atendemos os pacientes também particulares e planos de saúde, mas sempre aberto pelo SUS. É diferente o paciente de cuidado paliativo, porque ele é todo agilizado o atendimento, né? É diferente a conduta com o paciente na enfermaria também. São ações bem específicas de cuidado paliativo, de acessibilidade à família, de acessibilidade à alimentação, que às vezes em hospital isso é um pouco complicado, tem horário de visita e tudo, mas o paciente de cuidado paliativo, como a gente disse, é um paciente que está sendo coberto de cuidados com o foco de melhorar a qualidade de vida dele, né? Nós falamos lá que nós não temos o objetivo de aumentar os dias de vida para a pessoa, mas a gente tem o objetivo diário de aumentar a vida nos dias que essa pessoa tem. Então, a qualidade dessa vida. E a gente faz de tudo para aumentar a qualidade naquele dia. E como essas pessoas que estão em cuidados paliativos chegam até vocês, até o núcleo, até o ambulatório, também a enfermaria? São encaminhadas pelos por profissionais? É uma demanda espontânea que eles mesmos procuram? Como é que é esse acolhimento e a chegada até vocês? É bom esclarecer isso, que muitos pacientes às vezes demoram a chegar porque não têm esse conhecimento. Normalmente, naturalmente, nós recebemos os pacientes encaminhados de vários especialistas, né? Desde oncologia, que é muito comum, nefrologia, cardiologia, a parte de cirurgia geral também nos encaminha muitos pacientes, pediatria também nos encaminha pacientes, né? Às vezes vem pacientes que estão fazendo tratamento em Belo Horizonte, encaminhado para a gente, tá? Às vezes, muitas equipes de saúde da família da rede municipal têm esse treinamento, então quando percebem que o paciente está precisando de uma opinião ou de um acompanhamento específico da equipe de cuidado paliativo, encaminha para nós também. Então, gradativamente, nós temos expandido essa rede de informação, né, para que possamos atender cada vez mais pacientes. Começamos com 1 dia de ambulatório e agora já estamos com 2 dias lotados, prestes a abrir um 3º dia de ambulatório. Tá? Doutor, e essas pessoas, quando chegam até a sua equipe, a você, ela já tem informação de como está a situação clínica dela através do médico que a acompanha, não?
seja qual for, né? Sobre a situação em que ela está e por que ela precisa do cuidado paliativo. Logicamente, a sua equipe não vai diretamente tratar da doença em si, né? Mas vai muito mais além, né? Uma visão mais holística, uma visão mais do todo, que envolve inclusive a família, né? O que move os profissionais a encaminhar o paciente para o cuidado paliativo é exatamente a dificuldade de tratar ou lidar com sintomas que vêm junto com doenças graves, né? Sintomas, às vezes, que o tratamento pode provocar ou até a evolução da própria doença. E esses sintomas são complexos porque envolve a parte emotiva do paciente, envolve a família, envolve a inter-relação dele pessoal, até com a sociedade, até com o trabalho, né, filhos. Isso tudo cria sintomas nos pacientes que precisam de profissionais especializados para lidar com isso, né? E muitas das vezes um profissional que está lidando ali com um tratamento cardiológico, um tratamento oncológico, isso foge um pouco do objetivo do tratamento dele. E como tem uma equipe especializada nisso, nada mais interessante e útil do que para o paciente encaminhar para essa equipe. Cuidando de você, cuidando em todos os sentidos, principalmente com a informação, né, para ajudar a combater a desinformação e também levar até você esclarecimentos de fatos que muitas das vezes você nem sabia que existiam. Né, como o tema de hoje, estamos falando sobre cuidados paliativos. Né, em muitos momentos você, quando ouviu falar sobre isso, ou de repente alguém, ou você vivenciou isso aí na sua família, alguém da família vai agora ter cuidados paliativos, certamente a sensação é de luto, realmente é de morte iminente, né? E a gente aprendeu aqui hoje com o nosso convidado que não é bem assim, né? Cuidados paliativos, e o termo ele deu a significado, como é a terminologia cuidado paliativo, quer dizer cuidar. Aí estamos aqui com ele, que coordena esse setor de residência em cuidados paliativos do Hospital Bom Samaritano, Dr. Ademar Dias de Figueiredo Neto. Dr. Ademar, uma das coisas que a gente estava falando até aqui no intervalo, é que esse cuidado paliativo, agora a gente fala especificamente em situações realmente em que a condição que caminha para o falecimento, né? Aquela situação que chega a um nível terminal mesmo, né? E a equipe recebe, acolhe esse paciente, mas também o acolhimento à família. Que tipo de providências, que tipo de atitudes são tomadas em casos como esse? É um momento muito complexo, né? Para o paciente, principalmente os pacientes que estão conscientes, sabem o que está acontecendo com ele, e de um impacto emocional muito grande para a família e para os entes que cercam esse paciente, né, durante sua vida, né? Ninguém, de forma alguma, mesmo sendo nossos bisavós, tendo mais de 100 anos, ninguém quer perder. Todo mundo quer continuar com seus entes aqui do lado, né? Então, são momentos bem difíceis para a família, tá? E o que nós podemos fazer para aliviar e diminuir esse sofrimento é acolher não só o paciente, mas acolher também os familiares e os cuidadores desse paciente. Então, nós temos alguns métodos, né? E sempre é de rotina a gente receber o paciente, inteirar-se sobre a situação do paciente, em que fase do cuidado paliativo ele está, sendo uma fase próxima ou uma fase de risco iminente de falecimento. A gente faz conferências familiares, que são reuniões com toda a família, para esclarecer, para acolher, para ouvir, para tirar todas as dúvidas, né, que são muitas nesse momento, tá? E cobrir de cuidado. Para o paciente em si, nós tentamos proteger o paciente da melhor forma possível. Toda vez que falece um paciente nosso, nós fazemos uma revisão de todo o cuidado que nós fizemos, e a primeira pergunta que nós fazemos no grupo nosso esse paciente estava protegido? Protegido de quê? Protegido de sofrimento, protegido de dor, né? Na definição da Organização Mundial de Saúde, coloca, e até
no nosso juramento, o único sintoma que é citado chama-se dor. Não dá para sentir dor. É incabível um paciente estar dentro de um hospital com todo o seu arsenal terapêutico de medicação e ele está sentindo dor. Então não justifica. Então uma das coisas que nós mais prezamos é o controle de dor. Controle de dor, o controle de sonolência, de angústia, né, desse paciente. Então a gente trabalha isso para ele estar protegido nesse sentido. E protegido também para que não seja aplicado a ele nenhum método que seja simplesmente para postergar o sofrimento ou que seja inútil do ponto de vista de recuperar o estado do paciente. Tá? Então, nós conversamos muito com o paciente, com a família, para não proceder processos de intubação desnecessária, deixar o paciente dentro de um leito de UTI, onde muitas das vezes ele vai falecer sozinho, né? Por mais que a medicina faça, tem doenças que chegou ao limite, e aí, quando esse limite chega, essas medidas elas acabam sendo medidas fúteis, que só postergam mais o sofrimento do paciente e da família. Então, essa proteção nós damos para o paciente e para o familiar. Tá? E abordar com uma coisa simples, tentando, isso é difícil, porque é um tabu na nossa sociedade, falar que vai haver e continuamente há na nossa sociedade, de forma diária e natural, o morrer. Desde que nós nascemos, tem um ciclo. E a morte é uma das coisas presentes e de forma natural no nosso ciclo. É óbvio que existem diversas situações que você falece de uma ordenação não natural. Mas nós estamos falando que o morrer é um procedimento natural. Né? Mas nós escondemos. Podemos falar de jeito nenhum da morte. Né? E isso complica tudo. Assusta nas questões religiosas, sociais. Falar de morte assusta, né? Mas é nada mais certo do que a morte. Né? O nascimento pode até não ser tão certo, né? As pessoas podem até não nascer, mas a morte ela vem. Né? Então, de forma que ela vem, muitas das vezes pode ser controlado, principalmente o sofrimento que foi falado aqui. A dor é algo assim que a gente busca realmente entender que muitas pessoas têm que ser tratadas, pessoas que às vezes estão passando por processos muito difíceis, né? E há essa tensão de uma equipe toda voltada não para a dor física somente, mas para a dor emocional também. A equipe é multidisciplinar, cuida da família, cuida do paciente. Às vezes aquele paciente tem a noção do que está acontecendo com ele, mas o sofrimento dele é com a família. Né? Saber como que a família dele vai ficar, como que a família dele está processando aquela informação. Então, a sua equipe ela está preparada também para, nas questões emocionais, também dar esse suporte, não é? Não podemos dizer que a gente está preparado 100%, porque todos nós somos seres humanos e nos emocionamos também. Cada caso... Isso, é muito diferente, vai de casa a casa. É óbvio que muitas das vezes com o paciente, com a família, nós estamos ali segurando também para tentar dar todo o suporte possível, mas entre uma família e outra, entre um paciente e outro, a gente tem que respirar também, né? E dar uma reencontrada e uma equilibrada nas nossas emoções. Tá? Continuamente, o hospital tem melhorado a sua equipe, a gente faz treinamentos contínuos. Né? É óbvio que não é de uma hora para outra, a gente com um trabalho muito contínuo de equilíbrio. Nós temos profissionais de saúde, desde o que faz a limpeza até, que também a gente considera um profissional de saúde dentro do hospital, né? Quem leva o alimento para o paciente. Então, até esse paciente, até esse nosso colaborador, nós temos que trabalhar, né? Para ele entender o que está acontecendo também. Tá? Então, tem casos em que a equipe se apega também, e aí a gente tem que trabalhar a equipe também, porque impacta o falecimento. Como eu disse, a gente tem crianças que a gente já acompanhou, né, de 5, 6, 7 anos de idade, que é altamente impactante. Nós tínhamos um paciente, por exemplo, que o dia que ele ia no consultório, o grupo de recepção e de secretaria, na hora que ele ia embora, quase que desmontava. Né? Mas é o contínuo. Nós não podemos perder essa humanidade e perder essas sensações também.
né? Faz parte continuamente. A técnica existe, mas existe o ser humano. Sim, não tem técnica, jeito, a gente né? não consegue ficar atrás disso. Chegando ao final desse programa, a gente pôde concluir aqui que cuidados paliativos são extremamente necessários, que há momentos da vida em que ela está talvez chegando ao fim, que a gente precisa de profissionais como o doutor Ademar e sua equipe, lá do Hospital Bom Samaritano, que nos dê um suporte para, quem sabe, nesses últimos momentos, que o trabalho é esse, para termos mais conforto, não tenhamos dor, não tenhamos fome, não tenhamos aflições, o trabalho emocional, né? E também falando de esperança, porque cuidados paliativos, né, como já foi dito aqui, não quer dizer que aqueles que estão conduzindo para a morte iminente, não. Há casos de pacientes que receberam alta, receberam um cuidado especial e depois tiveram alta, né? E para fechar, faltando alguns minutos, o doutor vai explicar aqui e vai dar um exemplo muito importante em termos de cuidados paliativos lá no Samaritano, que foi uma pessoa em cuidado paliativo terminal, inclusive, que se casou no hospital, é isso? Foi um dos pacientes nossos que impactou bastante. Um rapaz jovem, né, em torno de 35 anos, com um diagnóstico precoce, né, um câncer muito agressivo, e que já foi descoberto de forma muito avançada, sem uma possibilidade de tratamento curativo. A nossa equipe o acompanhou, não só ele, mas a família dele também, né? E a gente fazia de tudo para que ele ficasse mais feliz, tivesse mais qualidade de vida, né? A primeira coisa foi acabar com a dor dele, né? A gente consegue acabar com a dor física. A dor emocional é óbvio que fica muito difícil da gente acabar. E numa das conversas que nós tivemos, ele falou que ele se sentiria muito realizado se ele casasse no religioso, porque ele já era casado na parte civil com a esposa, né? Sim. E aí ele falou, por isso não, né? Vamos conversamos com a esposa dele, ela também queria, e fomos, lá tem uma capela boa, conversamos com o pároco lá da região, concordou em fazer a cerimônia de casamento, foi feito convite para os familiares, profissionais e foi celebrado o casamento lá no Samaritano, né? Foi uma celebração extremamente emocionante, né? E ele se sentiu realizado e feliz com esse... E teve alegria nesse momento? Nesse momento ele ficou muito feliz, né? Então, 2, 3 dias depois, de manhã, pouco antes dele falecer, ele falou assim, o que eu precisava fazer aqui na Terra eu já fiz. Então, uma contribuição de um cuidado paliativo é essa, as realizações. É um dos casos, né, emblemáticos que motivam a continuidade desse trabalho dessa equipe maravilhosa. Com certeza, né? Doutor Ademar, muito obrigado pela sua participação, parabéns por esse trabalho, leve o nosso abraço a toda a sua equipe, cada vez se preparem mais, cada vez ajudem mais, que cuidem mais acima de tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, estão mais ordens. E você que acompanhou o nosso programa, né? Tema bastante emocionante hoje, que vale a pena você compartilhar, acompanhar de novo. Se você não assistiu, o link está à disposição no nosso Facebook, né? E sempre pode ir demandando aqui assuntos entrevistados nas nossas redes sociais.